Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle da Simped e hoje eu vou falar com vocês sobre o tratamento da laringite aguda no pronto-socorro. Se você ainda tem dúvidas de quais medicações a gente usa e quando utilizá-las, dá uma olhada nessa aula que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Muito bem, então vamos falar sobre o manejo da laringite aguda. Você está lá no seu plantão noturno, que é um horário clássico de chegada desses casos, e a enfermeira te avisa que tem uma ficha esperando para ser atendida. Quando você chega no consultório, essa é a criança que está esperando. Então, é uma criança de 1 ano e 6 meses, não tem nenhum problema de saúde, não toma remédio todos os dias, e a mãe te conta que ela está com tosse e coriza há 4 dias, e ao longo da madrugada ela evoluiu com cansaço para respirar e uma tosse um pouquinho esquisita, além de febre de 39 graus. Percebam nesse vídeo a presença de tiragem intercostal, de retração de fúrcula e também tem um pouco de retração supraclavicular. Além disso, dá para escutar um estridor inspiratório. Esse é o estridor laríngeo. E aí, a pergunta que não quer calar. Será que essa criança vai precisar de inalação com adrenalina ou não? Antes de a gente pensar em tratamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar a gravidade desse quadro. A classificação ela é feita com base em alguns scores e tem vários disponíveis. Um deles é o score de Wesley, no qual ele avalia a presença de retrações, de estridor, cianose, nível de consciência e a entrada de ar. Cada um desses parâmetros vai ganhar uma pontuação específica para que a gente possa classificar em leve, moderada, grave ou até em insuficiência respiratória aguda. Se você tem mais curiosidade de saber como exatamente é feito o cálculo do score de Wesley, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para o meu Medicalc, onde vocês conseguem olhar exatamente como que é feito essa conta. Na teoria, o score funciona muito bem, principalmente para estudos e para ensaios clínicos. Mas na prática, ele acaba sendo pouco objetivo e um pouco difícil de ser feito o tempo todo. E é por isso que a gente acaba usando algo mais simples, como o score de Alberta. Nesse score, a gente vai classificar o paciente como leve na presença de uma tosse estridulosa ocasional. A tosse estridulosa é aquela tosse de cachorro, né? A tosse ladrante. Na ausência de estridor laríngeo e pode ou não estar presente o desconforto respiratório leve. Já os casos moderados, a tosse estridulosa ela já é mais frequente. Na presença de estridor inspiratório no repouso, que pode ser audível tanto com quanto sem estetoscópio, e a presença de desconforto respiratório de leve a moderado. Nos casos graves, a dificuldade de entrada de ar pode desencadear um estridor expiratório, além de desconforto respiratório mais importante e sinais de agitação e confusão. E, por fim, a iminência de falência respiratória, na qual o estridor é pouco audível pela dificuldade ainda maior de entrada de ar, com cianose e ou hipoxemia, além de letargia e rebaixamento do nível de consciência. Ou seja, na prática, esse é um pouco mais fácil de ser feito e, mais resumido ainda para vocês, dá um print nessa tela para facilitar a classificação da próxima vez que vocês encontrarem uma laringite no pronto-socorro. Então, os casos leves tem tosse estridulosa, mas não tem estridor e pode ter um pouquinho de desconforto. Nos casos moderados, já tem estridor inspiratório no repouso, que pode ser tanto com quanto sem estetoscópio, e um desconforto respiratório até moderado.
Nos casos graves, um desconforto mais importante, com sinais de agitação e confusão. E, por fim, a iminência de falência respiratória, na qual a criança apresenta cianose e ou hipoxemia, além de letargia e rebaixamento do nível de consciência. A importância da classificação é porque o tratamento vai variar em relação à gravidade do quadro. O que é importante de lembrar é que todas as crianças devem ser mantidas o mais calmas possível. Quanto mais agitada, mais chorosa, mais turbilhonado vai ser a entrada de ar nessa via aérea, ou seja, numa via aérea que já tem algum grau de obstrução pela inflamação da laringe, vai prejudicar ainda mais a entrada de ar. Ou seja, mantenha a criança calma, pode ser no colo da mãe, evite procedimentos extremamente invasivos e dolorosos. Nas crianças que se apresentem com hipoxemia, ou seja, saturação menor do que 93%, o oxigênio também deve ser oferecido. E a base do tratamento da laringite aguda é o corticoide. Então, todos os casos vão receber corticoide como base do seu tratamento. Dentre as opções disponíveis, nós temos a prednisolona via oral, ou a prednisona via oral, na dose de 1 mg por quilo por dia, por 3 dias, ou a dexametasona via oral, 0,6 mg por quilo por dose, sendo ela dose única. Naquelas crianças em que há uma baixa aceitação via oral, ou uma recusa de medicação via oral, ou ainda crianças com vômito, e também crianças que apresentem um desconforto respiratório importante com o risco de broncoespasmo se forem administradas medicações via oral, a gente tem algumas alternativas. Então, a metilprednisolona endovenosa na mesma dose de 1 mg por quilo pode ser feita, e também a dexametasona na mesma dose de 0,6 mg por quilo, endovenosa ou intramuscular. Não é todo o serviço que tem disponível, mas a budesonida inalatória pode ser uma opção alternativa para o corticoide sistêmico. Ela é um pouco mais cara e não disponível em todos os lugares, mas se você tiver disponível no seu serviço, saiba que ela pode sim ser utilizada como alternativa às crianças que não podem receber medicação via oral por algum motivo. E a adrenalina inalatória? Ela fica reservada apenas para os casos moderados a graves. A dose que a gente costuma fazer de adrenalina inalatória é de 0,5 ml por quilo da adrenalina pura, que é a adrenalina 1/1000. Então, é só quebrar a ampola e aspirar meio ml por quilo. O volume total não deve ultrapassar 5 ml. Então, se você aspirar menos do que 5 ml de adrenalina, você completa o restante com água destilada ou soro fisiológico até completar 5 ml para fazer a inalação. A adrenalina ela pode ser repetida em até 2 vezes em 1 hora e é necessária a observação do paciente no pronto-socorro por 2 a 4 horas após a administração da medicação. Com o término do efeito da adrenalina, algumas crianças podem retornar ao estridor e ao desconforto respiratório. Por isso, a necessidade da observação. Então, para facilitar de uma vez por todas a vida de vocês, diante de um quadro de laringite aguda, a primeira coisa a ser feita é a classificação da gravidade por meio de algum score. Se a sua classificação foi leve, o paciente recebe apenas corticoide via oral, pode receber alta hospitalar com orientações de sinais de alarme e cuidados habituais de infecção de vias aéreas superiores, sejam elas antitérmicos, hidratação, inalação com soro fisiológico, alimentação adequada. Agora, se na sua classificação o paciente foi moderado a grave, além do corticoide sistêmico, é necessária a prescrição de adrenalina inalatória. Dentre os casos onde há hipoxemia, o oxigênio também deve ser fornecido. Após a inalação com adrenalina, se o paciente apresentar melhora, ele pode receber alta após a observação de 2 a 4 horas no pronto-socorro. Mas,
Se o paciente mantiver hipoxemia, mantiver desconforto respiratório ou precisar de mais do que 2 inalações com adrenalina, é indicação de internação em UTI. E aí vocês vão me perguntar, mas os quadros de insuficiência respiratória aguda ou os quadros de iminência de falência? Inicialmente, a gente vai manejá-los como casos moderados a graves, que também precisam de corticoide, inalação com adrenalina e fornecimento de oxigênio. Nessas crianças, se não houver melhora, a intubação deve ser precoce e, de preferência, pelo médico mais experiente que esteja disponível, pois há uma obstrução de via aérea, portanto, já é um preditor de via aérea difícil. Tudo bem? Então, a partir de agora, não há mais dúvidas quanto ao tratamento da laringite aguda no pronto-socorro. Se você gostou desse vídeo, curte aqui no nosso canal e comenta lá no nosso perfil do Instagram para a gente poder continuar fazendo mais aulas para vocês.